Pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão. Bom dia ainda. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero saudar todas as pessoas aqui presentes, saudar as e os jovens estudantes, professoras, professores, militantes, educadores do Pronera, educadores sociais. E essa deferência, primeiro a vocês, ela nos repõe uma questão importante que eu tenho lembrado sempre. Né? Ficamos aqui na frente uma turma de autoridades, né? Autoridades, representantes. Mas nós estamos aqui em nome de vocês. É uma delegação. Assim como está na Constituição da República Federativa do Brasil, que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Cada vez que uma assembleia, né, pessoas se encontram, se reúnem, as pessoas que falam, né, as pessoas que aparecem, o fazem por delegação da assembleia. Então eu quero reconhecer aqui, em primeiro lugar, a autoridade de vocês. Prestar aqui a minha homenagem, então, a todas as pessoas que aqui estão presentes, que estão participando desse congresso, estudantes, ex-estudantes. E para nós é uma grande alegria esse encontro. Eu confesso para vocês também que foi uma surpresa para mim. Eu vim assim achando que era uma coisa mais restrita, uma coisinha menor, né? Não uma coisa dessa dimensão, assim, muito bonita, muito celebrativa e anunciadora, né? Eu quero saudar também, então, a nossa presidenta do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o nosso INCRA, nossa querida companheira Maria Lúcia Falcon. Quero saudar o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o professor Dr. Herman Shaimovich. Tem um outro nome dele na frente aqui, mas a gente já destronca a língua o suficiente só de falar Shaimovich. Quando eu comecei com baixinho, eu senti, não sei se captei bem, que ele estava me dispensando de mencionar o último sobrenome dele. Então ficou no Shaimovich. Quero saudar o professor Dr. Ângelo Roberto Antonioli, reitor da Universidade Federal de Sergipe. Na pessoa do professor Ângelo Roberto, eu quero saudar todos os demais reitores, pró-reitores, professoras, professores aqui presentes. Quero saudar o professor Dr. Jonas Duarte, da Universidade. Falei que estava tão saudado a pessoa do professor Jaimovich, estou citando outro aqui já. Estou caindo em contradição, viu, gente? Porque eu mencionei, achei que todos estavam incorporados na pessoa do professor Shaimovich, mas o professor Dr. Jonas Duarte também está aqui presente, tem que mencioná-lo. Da Universidade Federal da Paraíba, está ali, falou para nós, mas ele está representando os cursos de residência agrária, né? Saudar os nossos deputados federais, nossos companheiros, Valmir Assunção, meu companheiro Padre João, coordenador do Núcleo Agrário. Saudar o nosso companheiro, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, nosso bravo e fraterno companheiro Alexandre Conceição. O Alexandre é uma pessoa admirável, assim, tem aprendido cada vez mais. Ele tem outras lideranças populares também como ele. Ele concilia firmeza com um jeito bom, leve, assim, na relação, né? Um sorriso fácil. Nós poderíamos dizer assim, uma pessoa enternecida, né? Pessoa bonita também, bom, né? Saudar o bravo companheiro também, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a nossa CONTAG, companheiro Wellington Santos. Mandar aqui o nosso abraço para as companheiras que estão promovendo aí a Marcha das Margaridas. Saudar a aluna residente da Universidade de Brasília, UNB,
Adriana Fernandes de Souza. Saudar o professor Dr. Marcos Piscin, da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador deste evento. Quero saudar também o padre Gabriele, do Movimento de Educação de Base, o MEB, lembrando que o professor e saudoso, mas sempre presente, Paulo Freire, começou no MEB, o Movimento de Educação de Base, com seus cursos de alfabetização de adultos a partir da realidade local, e depois transformou-se num grande movimento que assombrou as forças conservadoras do país e certamente foi um dos motivos que levaram ao golpe de 64, o medo do processo de conscientização, de organização das trabalhadoras, trabalhadores, a partir do método Paulo Freire. Saudar a nossa companheira Raquel Vuelta, do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Quero saudar também o nosso companheiro César Aldrigue, diretor de Desenvolvimento de Assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a nossa querida companheira Luísa Dulce, assessora de Juventude, e ela é jovem mesmo, gente. Assessora de Juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É jovem, mas sabe das coisas também. Nos ajudando muito. Quero saudar o companheiro, que agora complicou a letra. Me ajuda. Aqui, não, aqui são nome. Daniel Iório de Lima. Então, Daniel. O Daniel é com Y mesmo seu nome? Daniel Iório de Lima, coordenador de políticas e programas da Secretaria Nacional de Juventude. Saudar o nosso companheiro Dr. Júnior Fidelis, procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada no INCRA, nosso jurista. Estava comentando com a Maria Lúcia, nós arrumamos 2 juristas de peso lá no Ministério, o Fidelis e o João Paulo. Eles conseguem fazer 2 coisas raras. Eu falo como advogado, como professor de direito. Eles conseguem unir 2 dimensões, que é a dimensão do engajamento, do compromisso, da militância, o compromisso com a reforma agrária, com a justiça social, com a competência profissional. Eu conheço alguns companheiros nossos que acham que só o fato de ser militante já dá a condição, né? Que não é sério. Então eles unem bem essas 2 coisas e dão muita segurança para a gente. Reiterando aqui, gente, saudar mais uma vez, já fiz no começo, né, um cumprimento às caravanas de outros estados, aos alunos residentes de todos os estados e aos representantes das universidades federais. Congresso Nacional de Residência Agrária, universidades, movimentos sociais e produção de conhecimento no campo brasileiro. Bonito, né? É um tema, assim, para uma dissertação enorme dele. Então, a questão do conhecimento é uma questão muito importante. E nós não podemos pensar num processo emancipatório, na construção de um país soberano, economicamente forte, socialmente justo, saudável do ponto de vista ambiental, um país que realmente acolha e promova todas as suas filhas e filhos e traduza no cotidiano a frase do hino nacional brasileiro: dos filhos e filhas deste solo és mãe gentil. Uma pátria que nos orgulhe, que nos acolha, ela pressupõe o conhecimento, pressupõe a educação no sentido mais amplo da palavra. Educação que se desdobra na cultura, na pesquisa tecnológica, científica, no saber, na sabedoria, porque a educação realmente ela tem uma característica muito própria como direito fundamental. Ao mesmo tempo que é um direito da criança, do jovem, da pessoa, em todas as fases da sua vida, um direito da família, é um bem também da comunidade. Seja a comunidade local, a comunidade regional, a comunidade nacional.
Nós não podemos pensar o processo de desenvolvimento integral, integrado e sustentável de um país, desenvolvimento em todos os níveis, político, a consolidação, o aprofundamento da democracia, a ética na política, a política como serviço, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento também no campo dos valores. Eu ouso dizer aqui o desenvolvimento ético e espiritual. Não estou falando aqui espiritual no sentido de uma religião específica, mas no sentido dos valores, né? Do desenvolvimento da dimensão interior de cada ser humano. Nós não podemos pensar esse nível de desenvolvimento sem essa base fundamental que é a educação. Então a educação é ao mesmo tempo um direito da pessoa, da família, e é um bem fundamental da comunidade, do país, e no nível mais amplo da própria humanidade. O que eu acho que nós não podemos aceitar, por outro lado, é um discurso simplista de algumas pessoas que falam assim: não, educação é tudo, vamos da educação que resolve. Educação é fundamental. Talvez seja de fato um direito que transcenda os outros por essa dimensão que vai do individual, do pessoal, do familiar ao coletivo. Mas também nós temos que ter claro, gente, nenhuma simplificação é razoável, seja no campo político, seja no campo social. Não há educação sem combate à pobreza. Uma criança não aprende sem ter comida, sem ter alimentação, sem ter saúde. E a saúde pressupõe o direito humano à alimentação adequada, com regularidade, quantidade, qualidade, pressupõe água potável, saneamento básico, moradia digna. Então há também uma interligação, uma complementação entre os direitos, especialmente no campo dos chamados direitos sociais, econômicos e culturais, que são esses direitos que efetivamente promovem e possibilitam o desenvolvimento da pessoa, das famílias, dos grupos, das classes sociais, das comunidades. Então eu acho importante nós termos bem claro isso. Toda simplificação é perigosa. Você quer ver uma pessoa que é contra a reforma agrária, ela dizer o seguinte: da terra não resolve. Ué, a pessoa falou isso, você pode dar um passo atrás. Ela está explicitando a posição dela. Claro que a terra pressupõe outros direitos sociais, né? Ela pode não ser plenamente suficiente, mas é necessária. Se é fazer reforma agrária, a terra é o primeiro passo. É o bem primeiro. É sobre a terra que vem depois as outras vantagens. O crédito, né, a moradia, outras políticas públicas, as estradas, o acesso às cidades próximas, né, as políticas relacionadas com a saúde, com a cultura, com a inclusão digital. Mas o passo primeiro é o acesso à terra, né? Eu quero então colocar isso aqui hoje. A importância da educação para a reforma agrária e para o desenvolvimento da agricultura familiar. Nós temos grandes desafios, especialmente na questão da agroecologia. O desafio que se coloca hoje para nós é produzirmos alimentos que promovam a saúde e a vida das pessoas, e não alimentos envenenados que promovam a doença e a morte das pessoas. Nós temos que discutir com seriedade no Brasil o uso abusivo de agrotóxicos, a questão das sementes transgênicas, a contaminação da terra, das águas, né? Como conciliar a produção de qualidade com também quantidade. Como produzir bem, produzir muito, para garantir a sustentabilidade das famílias, das agricultoras e agricultores familiares, garantir a segurança alimentar do povo brasileiro, mas que sejam alimentos saudáveis. Isso é tarefa para pesquisa. Isso exige conhecimento. Enfrentar essa onda dos agrotóxicos e das sementes transgênicas pressupõe também que nós sejamos capazes de produzir muito também, qualidade e quantidade. Então esse é um desafio que está posto. É um desafio que diz respeito, é um belo desafio.
para o CNPq, para as nossas universidades, né, para a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e para outras instituições no nosso país. Né. Eu quero também, gente, nesse encontro aqui hoje, né, reafirmar nessa linha pedagógica, né, a educação pressupõe também certos compromissos cívicos. A educação pressupõe também o compromisso com o Estado democrático de direito, o compromisso com a construção efetiva e o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Eu sempre digo que uma escola boa, em todos os níveis, desde as creches, desde a educação infantil, direitos fundamentais, até os cursos de pós-graduação, doutorado, todos os níveis de escolaridade são importantes para ajudar o país a pensar. Mas eu acho também que a recíproca é verdadeira. Uma sociedade que pensa ajuda também o seu sistema escolar. Eu acho que nós temos também o desafio de estimular a reflexão na nossa sociedade. E para isso, o papel dos movimentos sociais, as lutas sociais, as lutas democráticas, a militância efetiva, o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna, a construção do que eu falei, dos valores cívicos, dos valores democráticos, dos valores que apontem para a construção de uma sociedade socialista, na perspectiva do socialismo democrático, plural, humanista. São também práticas educativas. Então nós temos que promover esse encontro da sociedade com a escola. A escola é importante, ajuda a sociedade a construir novos horizontes de pensamento, mas uma sociedade também que exerce a sua cidadania, uma sociedade que não abdica de pensar. E aqui vamos reconhecer, né, gente, o papel de certos meios de comunicação no Brasil, determinados programas de rádio, de televisão, não contribuem para ampliar os horizontes de reflexão do povo. Daí a importância de um evento como esse. Daí a importância de outros eventos, a importância da Marcha das Margaridas. Porque em Minas o Sindicato dos Trabalhadores criou uma frase que eu acho que é muito correta. O Sindiúte Mineiro. Quem luta, educa. Então a luta também é uma forma de exercício pedagógico, de construção de valores relacionados com a cidadania, que estão profundamente vinculados à questão pedagógica. E eu quero também fazer uma reflexão, reafirmando aqui os nossos compromissos com a reforma agrária, dizer da atualidade desse tema. Lembrando que este é um compromisso nosso, do Ministério do Desenvolvimento Social, do INCRA, mas é um ministério que nós assumimos endossados em sintonia com as diretrizes estabelecidas pela presidenta Dilma Rousseff. Nós conversamos com ela no nosso primeiro despacho, nós levamos para ela a nossa proposta, cumprimos a primeira etapa quando lançamos, no dia 22 de junho, o Plano Safra da Agricultura Familiar, onde nós tivemos importantes avanços, os 20%, né, que conseguimos de aumento dos recursos do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o SUASA, né, os avanços também no sentido do cooperativismo, da agroindústria, a Anater, a presidenta anunciou o nome do presidente da Anater, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e naquele dia a presidenta nos deu uma tarefa, apresentar para ela em 30 dias o plano de reforma agrária. Nós já fizemos, já encaminhamos, estamos esperando o momento adequado para fazermos o anúncio. E também temos que ter sempre presente que em outros momentos, como por exemplo no Rio Grande do Sul, quando estivemos lá em Eldorado do Sul, num belo espaço lá do MST de produção de arroz, a presidenta esteve presente, o companheiro João Pedro Stedley
fez um comentário com ela: então vamos assentar todos os acampados, né, presidenta? Aí ela falou: até o final do mandato, né, João Pedro? Não é esse ano não, até o final do mandato. Aí, claro que o João Pedro olhou para mim, nós nos comunicamos pelo olho achando que estava muito bem, né? Até o final do mandato, né? Então nós estamos com esse compromisso de assentarmos, mobilizarmos todos os nossos esforços, todos os nossos recursos. Hoje os recursos do Ministério são muito pouquinhos, né? Mas a gente tem essa certeza, como nós assumimos o compromisso da reforma agrária, de assentarmos todas as famílias acampadas no Brasil, com o respaldo da presidenta Dilma. Nós temos certeza de que ela vai caminhar conosco para até 2018 nós cumprirmos esse compromisso, que é inclusive um compromisso que faz parte da nossa história. É importante também, né, gente, nós lembrarmos que a reforma agrária, que alguns querem fazer crer, alguns insistem. Eu estava dando uma entrevista com um importante rádio no Brasil, vou dispensar aqui de mencionar, né? De repente, um entrevistador me perguntou: ó, ministro, o senhor não acha que esse negócio de reforma agrária é um assunto superado, não? Né? Tem gente que acha também que a agroecologia é assunto superado. Tem gente que acha que a questão dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, desse aumento assustador de problemas de saúde, pessoas com câncer, com tanto. Os médicos falam com a gente, né? Nos hospitais e tal. Agora não vai para a imprensa, né? Não é discutido seriamente. Porque nós sabemos por que não é, ué. Eles têm muito poder, né? As grandes indústrias, né? As sementes transgênicas, eles têm um poder enorme. Agora, então muita gente acha que é um assunto assim atrasado, discutir agroecologia, discutir reforma agrária. Olha, gente, nós temos que colocar uma coisa muito clara para o Brasil. O nosso país tem avançado muito, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula. Fizemos uma revolução social no Brasil, retiramos milhões de pessoas da fome, da miséria. É lembrar que no ano passado a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. É o Fome Zero dando certo. Nós estamos zerando a fome no Brasil. Eu estive agora fazendo uma viagem no sertão, estive 3 dias lá no sertão do Ceará, em Quixeramobim, adjacências, né? Há 4 anos de pouca chuva no Nordeste do Brasil, 4 anos de seca. Nós não temos mais os retirantes, aquelas multidões famintas nas ruas, nas estradas, clamando por um prato de comida, muitas vezes em estado de necessidade, assaltavam armazéns, etc. Não. Então esse presente lá, por que isso? Por conta do Pronaf. 1.200.000 cisternas. Quando o presidente Lula anunciou que ia construir 1 milhão de cisternas no Nordeste, isso foi alvo de ironia. 1.200.000 cisternas. O Bolsa Família, o Pronaf, a consolidação de programas como o BPC, o benefício de prestação continuada, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho. Então tivemos grandes avanços, não tem dúvida. O ProUni, o FIES, o Promera, né? Os avanços da agricultura familiar. Agora nós temos um atraso no Brasil. Nós temos um atraso, que é colocarmos em prática o princípio constitucional da função social da propriedade e das riquezas. E com isso nós fazemos 3 reformas que estão interligadas. Não se faz uma sem fazer a outra, porque elas têm a mesma referência: a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária, na perspectiva de estabelecermos impostos que penalizem justamente aqueles que podem pagar mais, dentro de uma lógica que nós aplicamos quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, com relação ao IPTU, os impostos municipais. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Recebe para, quem sabe, os seus filhos e os seus netos poderem contribuir com dignidade no futuro para o bem comum. Então essas 3 reformas que incidem sobre a questão da propriedade e das riquezas, elas são interligadas. E a questão das cidades do Brasil hoje está ficando difícil, muito difícil, porque a especulação imobiliária prevalece sobre o direito à moradia.
Então nós temos um momento também de não colocarmos em discussão essas questões fundamentais. É hora de nós darmos um passo à frente. Tivemos grandes conquistas, grandes avanços, mas precisamos dar esse passo definitivo. Avançarmos e realizarmos no Brasil o princípio constitucional, que remonta às origens da tradição cristã da função social da propriedade. O direito de propriedade não é um direito absoluto. Ele deve estar subordinado às exigências superiores do direito à vida, do bem comum, da dignidade humana, do interesse coletivo. Nós não podemos submeter o bem comum, o interesse maior da coletividade, às exigências de um proprietário. Para vocês terem uma ideia de como a concepção de propriedade, o privatismo no Brasil é atrasado, teve um problema uma vez com uma água, lá no norte de Minas, minha região, que é uma região da seca também, com características climáticas parecidas com o Nordeste. É o tempo das águas e o tempo da seca. Um fazendeiro lá fechou a água. E o pessoal que morava um pouco para baixo, pequenos agricultores familiares, ficaram sem água. Aí, por certo movimento, eu estava na época como advogado, o pessoal foi lá conversar com ele. Falou, doutor, falou comigo o fazendeiro lá, falou, doutor, a água nasce na minha terra, doutor. Ela é minha. Eu faço o que eu quero, ela nasce na minha terra. Porque a água nasce na terra dele, era um rio, um bem público. É um pouco essa concepção, que é o direito de ter, usar e abusar da coisa. Não. O direito de propriedade tem que se haver com a nossa vida coletiva, com a nossa vida comunitária. Além da função social, tem a função ambiental. Tem a questão dos recursos naturais, da água, dos ecossistemas, da biodiversidade, tem o compromisso com as gerações futuras. E nós arrumamos agora também, viu, gente, um bom aliado, que é hora da gente também colocar ele na luta, que é o Papa Francisco, com a sua última encíclica, né, o louvado seja sobre os cuidados com a casa comum. Tudo que eu falei aqui, ele fala lá de uma forma muito mais radical, só que de uma forma mais jeitosa. Né? Também 2.000 anos de história e um Papa jesuíta, né? Então a competência é grande. Mas a gente lê, relê, cada vez que lê a gente fica mais entusiasmado, porque a mensagem dele é exatamente essa, né? Determinados bens transcendem os direitos individuais e são bens coletivos, são bens sociais. É isso aí. Muito obrigado a você. Pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão.